Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 28 de novembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time, dando início aqui, antes da primeira análise, quero trocar uma ideia com vocês, coisa rápida, tá? Agora são 12h30, momento que eu gravo esse vídeo, e o que ocorreu de manhã no domingão? Japão e Costa Rica, Japão era favorito, perdeu. Depois Bélgica e Marrocos, Bélgica favorita, perdeu para Marrocos. Ou seja, tivemos duas zebras no domingo de manhã. E por que eu estou falando isso? Exatamente para a gente sempre utilizar a gestão de banca, tá? Não colocar um valor muito alto, acima aí do que a sua banca permite, galera. Porque numa zebra dessa, você pode perder tudo se der a win. A win é você pegar seu dinheiro todo da banca e colocar em uma única partida. Façam sempre gestão de banca. Quem não sabe o que é gestão de banca, todo final de vídeo eu tenho deixado um card. Assiste lá que vai te ajudar bastante, tá legal? Agora bora para a primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. 7 da manhã, a gente tem aqui Camarões versus Sérvia. Duas seleções que abriram aqui a fase de grupos com derrota. Camarões perdeu por 1-0 da Suíça, um jogo equilibrado, porém um placar magro aqui, a Suíça vence por 1-0, né? E a Sérvia tomou de 2-0 do Brasil. O Brasil teve aí muitas alternativas e chances, sinceramente, o Brasil mereceu bastante aqui a vitória, tá legal? E o que a gente tem para essa partida? Duas seleções que não podem perder. Uma derrota aqui pode selar a eliminação. Se a gente vê aqui o lado de Camarões, a gente tem o centroavante, Choupo-Moting, que é um cara bem conhecido na Europa, né? Porém, do lado da Sérvia, a gente tem mais peças com questão de técnica interessante. Tadic, Mitrovic, Dusan Vlahovic. Então, a parte técnica da Sérvia eu acho mais alta. Porém, a parte física de Camarões eu acho que também pode fazer uma diferença aqui na partida. Tem que tomar cuidado que, de repente, se tiver uma temperatura muito alta, tá legal? Pode favorecer a seleção de Camarões. Obviamente que em pré-live a Sérvia é favorita. Então uma entrada aqui que pode ser mais conservadora seria Sérvia empate anula e coloca na duplinha. Pode ser um caminho. Com relação a mercado de gols, eu vou mostrar para vocês que se a gente pega aqui os 5 últimos jogos de Camarões, 3 batem mais de 1,5 gol e os 5 últimos jogos da Sérvia, todos eles batendo mais de 1,5 gol. E esse mais de 1,5 gol pode ser bem interessante, principalmente se sair um gol rápido, tá, galera? Até porque, vamos supor aqui, a Sérvia faz 1-0 na seleção de Camarões, Camarões vai ter que ir para cima, vai precisar abrir, porque sabe que a derrota pode ser um adeus aqui para a Copa do Mundo, tá legal? Então ficar esperto nesse mais de 1,5 gol, principalmente se o gol vier rápido. Em pré-live, não vou cravar aqui mais de 1,5 gol, até porque essa Copa está com uma escassez muito alta de gols, né, galera? Vamos aqui de Sérvia empate. Bora lá, time, dando continuidade aqui nas partidas de segunda-feira, às 10 da manhã. A gente tem aqui Coreia do Sul versus Gana. Coreia do Sul abriu aqui, estreou na Copa do Mundo, empatando em 0-0 contra o Uruguai, um jogo chato pra caramba. E Gana ficou num 3-2 contra Portugal, perdeu de 3-2, né? Mas vou falar pra vocês, hein? Aquele pênalti que o Cristiano Ronaldo converteu foi bem mandrake. Sinceramente, eu acho que se eu fosse o juizão, eu não daria a penalidade, tá legal? Vamos lá, o que a gente tem para essa partida, né? Eu acho um confronto bem equilibrado, tá bom? Gana surpreendeu, jogou muito bem contra Portugal e eu acredito que a Coreia do Sul agora estreie na Copa do Mundo, se é que vocês me entendem. Gosto bastante do Son, que é o coreano, né, que joga lá no ataque do Tottenham, joga muita bola, e eu até acho que de repente quem quiser explorar alguma coisa com relação à finalização, chute a gol ou mesmo gol do Son, pode ser um caminho, tá legal?
Gana, a gente tem o Partey, que joga ali no meio de campo, né, que joga pra caramba, do Arsenal, então eu vejo aqui sim, em pré-live, um confronto de muito equilíbrio, até porque as duas seleções precisam de um bom resultado para tentar, de repente, morder essa segunda vaguinha, até porque a primeira vaga eu acho que fica com Portugal, tá legal? O que eu quero operar aqui com vocês? Eu acredito que no ao vivo, se a gente puder operar em mercado de gols, talvez o mais de 1,5 gol pode ser um caminho, tá? E vou usar o mesmo raciocínio da análise anterior. Se sai um gol rápido, vai abrir, o outro time vai acabar indo para cima e de repente a gente tem uma oportunidade do over 1,5 gol, mais de 1,5 gol, tá legal? Em pré-live, para buscar aqui Coreia do Sul ou Gana, sinceramente acho um confronto de muito equilíbrio, prefiro operar no ao vivo. Mas como eu falei para vocês, quem curte aqui de repente operar jogador, tem o som do lado da Coreia do Sul, pode ser um cara a ser explorado, também a gente pode operar cartões, escanteios, pode ser um caminho para essa partida que em pré-live é de muito equilíbrio. Bora lá, time, dando continuidade na hora do almoço, às 13 horas, a gente tem Brasil versus Suíça. Um confronto que se repete, né? Já se enfrentaram em outra Copa do Mundo. O Brasil estreou, ganhou de 2-0 da Sérvia e a Suíça meteu 1-0 em Camarões. Então é um jogo aqui de disputa de primeira colocação. Vamos primeiro falar de algumas coisinhas do Brasil, tá? O Danilo tá machucado e o Neymar também. Então, em sua opinião, escreve aí nos comentários, quem que entra na direita do Brasil? Militão ou Dani Alves? Eu acho que o Militão dá mais consistência, tá legal? Já na meiuca, no lugar do Neymar, a gente tem algumas alternativas. Pode colocar o Fred de volante e solta o Paquetá. Pode utilizar o Everton Ribeiro, que já faz essa função no Flamengo. E também dá para utilizar o Rodrigo, que já jogou algumas vezes pelo Real Madrid nessa função, tá legal? Falando aqui da partida, o Brasil, obviamente, é favorito em pré-live, tem mais time e vem numa tocada muito interessante, tá legal? Acho também que é um jogo que deve sair escanteios para o Brasil, até porque eu vejo a Suíça jogando bem parecido aqui com a Sérvia, jogando praticamente com 11 jogadores atrás da linha da bola, e eu vejo o Brasil virando esse jogo de um lado para o outro e utilizando as jogadas de linha de fundo para abastecer o Richarlison, tá bom, galera? Então, nisso, o escanteio acaba saindo também. Escanteio pode ser uma alternativa legal para o Brasil. Brasil empate anula é uma entrada conservadora que tem boas chances de ocorrer. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do Brasil, antes da gente cravar aqui Brasil empate anula. Odd de 1,50, então dá para fazer Brasil empate anula e encaixa na duplinha. A vitória seca do Brasil é uma odd aqui de 1,52, 1,51. Se no ao vivo o Brasil estiver amassando a Suíça, aí dá para buscar a vitória seca, tá legal? E a mesma lógica fica para mercado de gols. O Brasil vem sendo aí uma seleção e vem fazendo muitos gols, né? A gente pega aqui os 5 últimos jogos, olha isso. 2-0, 5-1, 3-0, 1-0 contra o Japão, resultado magro, e depois 5-1. Mas eu acho que a Suíça vai fazer aquele ferrolho de meio de campo, aquele jogo mais chato. Lógico, o Brasil tem condição de fazer aqui 2 golzinhos? Sim, tem condição. Mas eu acho que a Suíça é uma seleção chata que vai tumultuar o meio de campo. Mais de 1,5 gol deixa para o ao vivo também. Em pré-live, Brasil empate anula. Fechado? Bora lá, time, aí, para fechar a segundona, um jogo bem interessante, às 16 horas, Portugal versus Uruguai. Portugal, que abriu aqui a Copa, vencendo por 3-2 Gana, como já falei para vocês, e o Uruguai, assim como a Coreia do Sul, sinceramente, para mim não estreou ainda na Copa. Um 0-0 muito chato, um jogo aqui sem alternativas, praticamente foi uma bola na trave lá do Valverde e uma cabeçada do Godin na trave. Fora isso, nada aconteceu. Então eu espero a estreia do Uruguai contra Portugal. E por que eu estou reclamando aqui do Uruguai? Porque ele tem um time tecnicamente bom. Na meiuca, Bentancur e Valverde. Lá na frente, Darwin Núñez. Caras que podem fazer a diferença. Do outro lado, Portugal também tem um time bem interessante. Rubem Dias na zaga. No meio de campo, a gente tem lá Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Lá na frente, o Robozão. Banco de reservas, Rafael Leão, centroavante do Milan. Tem muita qualidade também. Eu acho Portugal a seleção favorita aqui desse grupo, então eu acho que Portugal não perde. Deixa eu dar uma olhadinha na odd de Portugal. A gente tem uma odd aqui de 1,98, 2,0.